A gente está de volta, nossa coluna sobre educação e mercado. Professor Nailor Marques Júnior com a gente. Professor Nailor, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Nailor, você está sabendo dessa história do Pokémon na sala de aula? Já tem professor reclamando de Pokémon em sala de aula? Tem muita gente reclamando, eu acho muito engraçado, sabe, Ronaldo? Porque eu recebo inbox. Estou gripado, desculpe. A gente comenta aqui e depois as pessoas vão ao Face e comentam inbox, porque acho que a pessoa tem vergonha de comentar ao vivo e depois alguém dizer alguma coisa. E manda recado para você. Manda recado para mim, manda inbox, diga assim, com a observação. Não diga que eu disse, é só uma sugestão. Isso é mais engraçado ainda. Na verdade, o Pokémon é uma guerra perdida como tudo. Não existe coisa boa, coisa ruim. Porque boa ou ruim é um valor. Né? E valor a gente é que dá, atribui as coisas. Não é? Por isso tem uma ciência chamada axiologia, que é a ciência dos valores, em que a gente estuda o valor que se atribui às coisas. O Pokémon em si não é uma coisa boa nem ruim, é um jogo. Não é? E para a Nintendo, obviamente, é bom, porque deu 9 bilhões de dólares a mais no mercado. Mas o que acontece? Ele é um jogo que tirou as pessoas de casa. Ao contrário, todo mundo reclamava que o filho ficava o dia inteiro no videogame preso em casa. Agora ele sai de casa, porque o gol pra rua. É justamente esse, é colocar ele para a rua. A grande questão é um jogo inteligente. Tanto é que fascinou as pessoas, adultos e não adultos. O problema é que as pessoas têm vergonha de assumir isso. Então tem problema com algumas escolas, só que o jogo não tem Pokémon na escola. O Pokémon não está colocado geograficamente na escola. Então vamos pensar o Pokémon de outra maneira. No lugar de a gente combater o jogo, como combateu a televisão, o computador, o videogame ou todas as outras coisas, porque daqui a pouco é outro inimigo. E já tem um inimigo, eu já vou falar o próximo inimigo, depois do Pokémon. O Pokémon já é coisa velha. Por que a gente não explora o Pokémon para trazer como um elemento de pedagogia? Por exemplo, se o Pokémon está em todos os parques da cidade, está em todos os monumentos históricos, por que a gente não faz um círculo com os alunos para estudar geograficamente isso? Porque a geografia aplicada no uso do Pokémon. Se eu fosse criança, um adolescente e tivesse interesse no Pokémon, eu faria isso e fosse professor de geografia. Ora, em alguns pontos, eles pegam ovos, que levam tempo para chocar. Esse ovo só choca se você caminha 2 km, 4 km, 8 km, 10 km. Ora, e no lugar de fazer uma conta, diz, Joãozinho foi à feira, comprou 10 laranjas, depois comprou 8 bananas, depois comprou 5 limões. Quantas frutas ele comprou? Porque eu não digo assim, Joãozinho foi a um Poke Point, pegou 3 ovos, um de 2 km, um de 4 km e um de 12 km. Quantos quilômetros ele vai ter que andar para chocar todos os ovos? Percebe que é a mesma coisa. Quer dizer, você faz o mesmo exercício matemático, Sim. Pode fazer essa aplicação que é bastante relevante para o dia a dia da escola e com algo mais próximo dele, porque a história do Pokémon, para ele ter caminhado ou ele ter que caminhar, é algo que ele de fato faz. Agora, comprar laranja, maçã, banana, isso provavelmente ele não faz. Quem faz é a mãe, é o pai. Exatamente isso, é falso. Não é? Porque ele não vai, exatamente isso, é falso. O Pokémon ele vai pegar. Veja, você matou a charada, Ronaldo. A gente precisa dar a verdade, um pouco mais de verdade à escola, parar de mimimi, parar de chorar. A gente já vem criando uma geração de alunos fracos. O nosso povo já é chorão e fraco, não pode fazer nada. Tudo reclama, tudo traumatiza. Agora você está querendo uma geração de professores fracos. Tudo é um problema, tudo é um problema, tudo é uma consternação. E não é. O que a gente precisa é junto buscar uma solução. Então, o jogo pode ser meu aliado, pode, esse e os próximos. Porque qual é a próxima versão? A Intel lançou, quinta passada, um óculos de realidade misturada. Ora, o Pokémon trabalha com realidade aumentada. Qual que é a diferença entre uma e outra? A realidade aumentada, quando a criança foca o celular dela, ou o iPad, o que é que seja, no objeto, no lugar onde está o Pokémon, aparece um mundo falso, de fantasia. Você vê que é a cor e você vê que é um objeto de fantasia. Na realidade misturada, não. Você põe um óculos e esse óculos interage com o meio ambiente. Então, se eu estivesse aqui, eu poderia caçar o Pokémon vendo tudo que eu estou vendo aqui. As câmeras, as pessoas e tal. Ele mistura as realidades. Veja como mais difícil vai ser saber a diferença entre realidade e fantasia. Então, por exemplo, você gosta de jogar tênis. Você vai pegar a sua raquete, a sua mesmo. Você vai para uma quadra verdadeira de tênis. Só que vai escolher que do lado de lá, você gostaria de jogar com o Federer. O Federer aparece do lado de lá. Você joga uma bola virtual e o Federer rebate para você. Na quadra que você está vendo.
Essa tecnologia já foi lançada. Então, professores, meus amigos, se vocês estão com medo do Pokémon, se preparem, porque vem coisa muito mais interessante por aí. Mas a grande questão é, a nossa coluna aqui linka educação e mercado de trabalho. Ora, o que o mercado de trabalho pede? Exatamente isso, que diante de um problema, a gente não fique chorando debruçado no problema, mas que juntos, ouvindo várias pessoas, compartilhando informações, a gente consiga encontrar soluções. Porque o mundo precisa de solução e não de gente que chora. Quer dizer, a gente precisa, dentro das demandas que são apresentadas, encontrar formas de respondê-las e, inclusive, de se aproveitar delas. Né? Claro. Porque, como você disse, o valor que se dá de ser bom ou ruim, somos nós que damos. Ronaldo, nós que atribuímos. Claro, você é jornalista há quanto tempo? Quando você começou a fazer jornal, não era assim. Não tinha nada disso. Hoje a gente tem um monte de equipamento aqui que o nosso espectador não pode ver, mas nós estamos cercados de tecnologia. E essa tecnologia não está atrapalhando o nosso trabalho. Ao contrário, está facilitando o seu trabalho, o meu trabalho, e fazendo com que a notícia chegue com mais verdade e muito mais rápido na casa de cada pessoa. Então, como que pode ser ruim uma coisa? O uso que nós damos a ela que é interessante. Agora, o trabalhador tem que se adequar, porque senão ele será caçado como um Pokémon no mercado de trabalho, e excluído, quem sabe. E não é diferente no que diz respeito à educação, né? Em hipótese alguma. De jeito nenhum. O que vai acontecer vai virar uma nova geração de professores que já viveu com isso, que já conviveu com isso, e que já vai entender como se usa isso de outra maneira. Eu espero que os professores consigam se atualizar, ou eles vão estar definitivamente fora do jogo. E aí o processo de ensino-aprendizagem fica ainda mais comprometido. Muito mais comprometido, porque não faz sentido. Não é? Porque não faz sentido. Educação só existe onde há sentido. Se você não percebe, se você não compreende aquilo que está sendo ensinado para você, aquilo nunca vai para a memória de longo prazo. Não é? Porque a gente tem uma memória que é de curto prazo. A memória que faz as coisas, você aprendeu aquilo, 2, 3 horas depois você já esqueceu. Mas tem coisa não, que você aprende e vai direto para a memória de longo prazo. E um jeito de fazer ir para a memória de longo prazo é as coisas fazerem sentido. Não é? Nailor, mais uma vez, obrigado. Até a semana que vem. Eu agradeço. Vamos falar sobre fazer sentido a semana que vem. Como aprender fazendo sentido. Esse Nailor Marques Júnior conversou com a gente aqui sobre educação e mercado e hoje tratando sobre tecnologias, né, sobre os jogos. O Pokémon, de fato, tem assustado muita gente, muitos professores. E ele, como disse, né, esse jogo, como disse, o Pokémon não está em sala de aula, como disse o Nailor, né, mas muitas vezes acaba trazendo demandas para os professores que não estão muito preparados ou não estão muito dispostos a lidar com isso.